Eram 17 horas de uma sexta-feira, quando meu colega de trabalho simplesmente se levantou, pegou seu laptop e caminhou até a mesa do gerente. Ele colocou o equipamento sobre a mesa com um sorriso no rosto e disse: "Obrigado por tudo. Este é meu último dia." O gerente empalideceu. "Espera, você está indo embora? Agora?" "Sim, obrigado." E ele saiu pela porta, deixando para trás um projeto pela metade que ninguém mais entendia. O caos que se seguiu? Completamente merecido. Se você já trabalhou para alguém que te tratou como descartável, essa história vai aquecer seu coração. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, porque essa vingança corporativa é a definição perfeita de justiça poética. Deixa eu te colocar no contexto. Eu trabalhava em uma empresa de engenharia, parte de uma equipe de 10 pessoas. E aqui vai o detalhe importante. Todos nós éramos contratados, não funcionários efetivos, contratados. Sabe como funciona esse tipo de contrato? Eles colocam ali no papel algo bem vago, tipo: este contrato tem duração prevista de 12 meses, mas pode ser encerrado a qualquer momento pela empresa ou estendido conforme necessário. Traduzindo, você trabalha sem nenhuma segurança real. Mas a gente se acostuma. Afinal, quando você entrega um bom trabalho, normalmente consegue renovações. É um jogo de confiança implícita. Você trabalha duro, eles te mantêm. Simples assim. Nossa equipe era gerenciada por um único funcionário em tempo integral. Nosso patrocinador, como eles chamavam. Tecnicamente, eu estava liderando a equipe no dia a dia. Mas não me engane, eu também era contratado. Não tinha poder real. Não tomava decisões sobre quem ficava ou quem saía. Até que um dia, tudo mudou. Era uma tarde normal de trabalho. Eu estava no meio de uma revisão de código quando recebi uma mensagem urgente do patrocinador. "Preciso que você reúna 3 membros da equipe na sala de reuniões, agora." Meu estômago apertou. Eu sabia o que estava vindo. Eram 16 horas quando entramos na sala. 3 dos nossos colegas, pessoas competentes, que entregavam resultados, que tinham famílias e contas para pagar, foram informados de forma fria e direta. "Este é o último dia de vocês. Agradecemos pela contribuição, mas seus contratos estão encerrados." Sem aviso prévio, sem período de transição, sem nada. Eles tinham exatamente 4 horas para empacotar suas coisas, fazer logout dos sistemas e desaparecer. Imagina a sensação. Você acorda de manhã, toma café pensando na sua semana de trabalho e às 4 da tarde você está desempregado. E o pior, fizeram eu dar a notícia. Eu, que era contratado, tive que olhar nos olhos de 3 colegas e destruir o dia deles. A hipocrisia era de doer. Depois que aqueles 3 saíram, ainda visivelmente em choque, eu e outro contratado fomos questionar o patrocinador. Precisávamos entender. "Por que não demos um aviso prévio?" Perguntei, tentando manter a voz calma. "Essas pessoas têm responsabilidades. Eles mereciam pelo menos 2 semanas para se preparar." O patrocinador olhou para nós com aquele sorriso corporativo vazio. Aquele tipo de sorriso que precede as piores frases do mundo empresarial. E então ele disse com uma alegria perturbadora na voz: "É exatamente por isso que contratamos prestadores de serviço, para poder dispensá-los a qualquer momento, quando quisermos." O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele acabou de dizer isso, para 2 contratados. Ele basicamente olhou para nós e disse: "Vocês também podem ser descartados amanhã, sem aviso, sem consideração, sem humanidade." Naquele momento, algo quebrou. A ilusão de parceria, de valor mútuo, de respeito profissional, tudo evaporou. Ficou claro que não éramos parte de uma equipe. Éramos peças descartáveis em um tabuleiro onde só eles faziam as regras. Meu colega, vamos chamá-lo de Marcos, não disse nada naquele dia. Ele apenas assentiu, voltou para sua mesa e continuou trabalhando. Mas eu conhecia aquele olhar. Tinha algo mudado nele. Algumas semanas depois, Marcos me chamou para um café. "Estou fazendo entrevistas."
ele disse baixinho, olhando ao redor para garantir que ninguém estava ouvindo. Consegui alguns processos bem avançados. Sério? Sério. E quando eu sair daqui, não vou dar aviso prévio nenhum. Eu ri, mas era uma risada nervosa, meio desconfortável. Parte de mim achava que ele estava blefando, que na hora H ele faria a coisa certa e daria as 2 semanas tradicionais. Mas outra parte de mim, a parte que tinha visto 3 colegas serem demitidos às 16 horas, sem nenhuma consideração, aquela parte torcia para que Marcos tivesse coragem de fazer exatamente o que estava planejando. Marcos era inteligente, muito inteligente. Enquanto fazia entrevistas e negociava propostas, ele continuou trabalhando normalmente. Nada de diminuir o ritmo, nada de dar sinais. Pelo contrário, ele assumiu mais responsabilidades. Voluntariou-se para liderar um projeto crítico que envolvia uma arquitetura de sistema complexa que só ele realmente dominava. Era um trabalho técnico, cheio de nuances e dependências específicas. O tipo de coisa que leva semanas para outra pessoa entender completamente. E Marcos garantiu que ele estava bem no centro disso tudo. As semanas passaram. Ele recebeu a proposta do novo emprego, assinou o contrato, definiu a data de início. E não contou para ninguém, exceto para mim. É amanhã, ele me disse numa quinta-feira, meu último dia aqui. Você vai falar com o patrocinador? Vou, às 17. Meu coração acelerou. Eu sabia que o caos estava chegando. A sexta-feira começou normal. Marcos chegou no horário, cumprimentou todo mundo, fez reuniões, escreveu o código. Às 16h30, ele até mandou um e-mail discutindo próximos passos do projeto para a semana seguinte, uma jogada de mestre para garantir que ninguém suspeitasse de nada. Às 16h55, eu vi ele salvar seus arquivos pessoais, fazer logout de todos os sistemas, desconectar o mouse, o teclado, o monitor. Às 17h em ponto, ele se levantou, pegou o laptop, pegou o mouse, pegou o docking station e caminhou calmamente até a mesa do patrocinador que estava ali digitando e-mails alegremente, sem fazer a menor ideia do furacão que estava prestes a atingir o escritório. Marcos colocou os equipamentos sobre a mesa com um leve barulho. O patrocinador olhou para cima, confuso. Oi, obrigado por tudo. Este é meu último dia. Marcos disse isso com um sorriso genuíno, quase festivo. O cérebro do patrocinador levou uns 3 segundos para processar. Espera, o quê? Você está indo embora? Sim, muito obrigado pela oportunidade. Mas você não pode simplesmente... Eu preciso que você... O projeto... Marcos já estava se virando. Tenha um ótimo final de semana. E ele saiu, assim, sem olhar para trás, sem responder nenhuma pergunta, sem oferecer nenhuma transição. Exatamente como os outros 3 tinham sido tratados. Eu nunca tinha visto o patrocinador entrar em pânico daquele jeito. Ele literalmente ficou de pé, olhando para a porta por onde Marcos tinha acabado de sair, como se esperasse que ele voltasse e dissesse, brincadeira. Mas Marcos não voltou. O patrocinador pegou o telefone, ligou, foi direto para a caixa postal, ligou de novo, nada, nada. Mandou e-mail, mandou mensagem, tentou o número pessoal, nada, nada. Ao mesmo tempo, o e-mail oficial de Marcos, o e-mail de último dia que ele tinha preparado com antecedência, chegou na caixa de entrada de todo mundo. Profissional, polido, agradecendo pela oportunidade e informando que estava encerrando seu contrato imediatamente. 10 segundos de aviso prévio, só isso. O projeto que Marcos liderava, completamente parado. A documentação, incompleta. O código, cheio de dependências que só ele entendia. Os próximos passos existiam apenas na cabeça dele. Passamos as próximas semanas tentando montar o quebra-cabeça. Eu e outro engenheiro dedicamos horas vasculhando repositórios, tentando entender a lógica, fazendo engenharia reversa de decisões de design. Levou quase 1 mês para colocar o projeto de volta nos trilhos. 1 mês inteiro de atraso, frustração e desperdício de recursos. Tudo porque o patrocinador tinha sido orgulhoso demais para tratar pessoas com respeito básico. Quer saber o mais irônico de tudo?
Se o patrocinador não tivesse sido tão arrogante naquele dia, se ele não tivesse dito com tanto orgulho que contratava pessoas especificamente para poder descartá-las sem aviso, Marcos teria dado um aviso prévio normal. Ele teria feito a transição adequada, teria documentado tudo, treinado alguém, garantido que o projeto continuasse sem problemas. Marcos não era uma pessoa ruim. Ele era profissional, competente, ético. Mas ele também era humano. E quando você trata humanos como peças descartáveis, eventualmente eles começam a te tratar da mesma forma. O patrocinador aprendeu uma lição valiosa naquele dia. Você colhe o que planta. Você não pode esperar lealdade quando demonstra descaso. Você não pode exigir profissionalismo quando age com desrespeito. E a melhor parte, Marcos conseguiu um trabalho melhor, com um salário melhor, em uma empresa que o tratava como um ativo valioso, não como uma peça descartável. Enquanto isso, nosso patrocinador ficou tentando explicar para a diretoria por que um projeto crítico tinha atrasado um mês inteiro. Justiça poética perfeita. Essa história é um lembrete importante. A forma como você trata as pessoas importa, não apenas moralmente, mas estrategicamente. Porque as pessoas que você descarta hoje podem ser as mesmas que te deixam em apuros amanhã. E quando isso acontece, você não pode reclamar, você apenas colhe o que plantou. E aí, você já presenciou ou viveu uma vingança corporativa dessas? Já saiu de um emprego e deixou a empresa em apuros? Conta aqui nos comentários, a gente adora essas histórias. E se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que também já foi tratado como descartável no trabalho. Até o próximo vídeo!